Salve, meu povo! E aí, tudo na paz com vocês? Meu nome é Vitor Santos, sou historiador, professor e pesquisador. E nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as sociedades africanas e suas organizações. Mas antes, eu já quero pedir para você deixar o seu gostei ou não gostei nesse vídeo. Também se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para todas as vezes que nós postarmos conteúdo aqui no nosso canal, você receber aí no seu dispositivo. Beleza? Então é isso. Roda a vinheta aí, pai. Para começarmos, é importante a gente afirmar que existiram grandes sociedades africanas que conseguiram formar unidades políticas ou estados muito fortes, como o Egito, Mali, Songhai, Oió, Ashanti e Daomé. Vem cá, professor, como esses povos se organizavam? Essas sociedades africanas elas se organizavam a partir das relações de fidelidade e de parentesco, certo? Então, independente de serem essas grandes sociedades que a gente citou anteriormente ou serem pequenas organizações, toda a organização social que se formava dentro do continente africano, ela tinha essa característica de ter sua base nas relações de fidelidade e de parentesco. E como é que funcionava esse tipo de organização? Essa pergunta é muito importante porque quando a gente pensa em organização social, a gente já liga à nossa sociedade atual, né, como ela é organizada. Então, por exemplo, como é que a gente vai pensar o nosso país sem um presidente, né? Apesar de que a gente já está sem um. Enfim, nessas sociedades africanas existiam essa autoridade máxima, né? Essa figura da autoridade máxima. Geralmente esse papel da autoridade ele era exercido por uma pessoa mais velha e que ao longo da vida ela acabou, as vivências dela fez com que ela adquirisse experiência e conhecimento no trato com as pessoas. Então essa pessoa mais velha ela acabava sendo escolhida ali como uma espécie de chefe da sociedade, porque ele tinha essa habilidade em lidar com as pessoas, em organizar a sociedade, em saber negociar, né? Ele era uma pessoa política, é uma necessidade básica de todo político. Então essa autoridade, né, ela tinha esse perfil. Mas isso não quer dizer que esse líder, né, esse chefe, governava sozinho. Tinha o apoio de pessoas, tanto nas localidades menores quanto nas maiores também. Então ele tinha pessoas que estavam ali contribuindo para aquele governo que essa pessoa representava o líder. Seria hoje o que a gente compreende como Câmara dos Deputados e Senado, se a gente for comparar com os dias atuais. Então não existia países e cidades nesse lugar aí não, né? Exatamente. Existiam vários tipos de organização social, mas não eram exatamente organizações sociais da mesma forma que a gente conhece hoje. Nós podemos destacar diversos tipos de organização que existia em África. Então elas poderiam ser por meio de aldeias, de confederações, de estados, de grupos nômades ou pequenas cidades-estado. Não existia uma organização da forma que nós entendemos hoje ocidental, né? Que é essa organização a partir de estado, de país, de cidade, enfim. As sociedades africanas elas se organizavam dessa forma e isso, né, era justamente por conta da diversidade de povos antes do neocolonialismo, né, que existiam em África. Eram povos diferentes que tinham suas harmonias e seus conflitos. Era uma organização muito variada. Tá, velho, agora me diga o nome desses reinos aí, vá. Então, para a gente responder essa sua questão, a gente vai fazer uma pequena divisão, né, do continente africano. A primeira delas é justamente a região ocidental de África. Ali nós podemos destacar os reinos sudaneses, como Gana, Mali, Songhai, Takrur, Kanem e Bornu. A Senegâmbia, em que viviam os povos Sereres e Jalofos, a Alçalândia e os estados da Floresta Ocidental, como por exemplo os Akans, os Ifé, os Nenim e outros povos Yorubá. Já na chamada África Oriental, nós podemos destacar as cidades-estado da costa do Oceano Índico: Quiloa, Mogadishu, Mombasa, Moçambique, Zanzibar, Mafia e Melinde. Também o Grande Zimbábue e o Reino de Monomotapa. Já na chamada África Ocidental, nós podemos destacar os reinos Luba, Lunda, Congo, Loango, o Reino dos Tios, Andongo e Libolo.
Então, por essa pequena quantidade de sociedades que nós acabamos de citar aqui, a gente já pode perceber a diversidade, né? E a quantidade de povos que existiam em África, visto que a gente citou, nem foram todos, né? A gente citou os mais gerais. É muito importante a gente verificar isso no mapa antes da divisão, né? Antes da Conferência de Berlim, que mostra justamente como esses povos estavam ali espalhados geograficamente, né? Não existiam aquelas fronteiras que existem hoje, né? Mesmo que sejam fronteiras até imaginárias, mas não existiam a quantidade de fronteiras e de países que existem hoje, por exemplo. É importante que a gente perceba justamente essa diferença na organização da sociedade ocidental com as sociedades africanas. Lógico que a gente falou aqui somente algumas diferenças básicas. Então é isso, né? Não esquece de deixar o seu gostei nesse vídeo, também de deixar os seus comentários, seguir a gente nas redes sociais, certo? Continuar acompanhando aí que vem mais conteúdo pela frente. Beleza? Então é isso. Se cuidem. Um abraço e até a próxima.